muito bem-vindos aqui para a nossa última mesa aqui do dia de hoje, do nosso evento de debate sobre as perspectivas para a Venezuela nesse momento após o governo do presidente Chávez. Nossa mesa vai tratar da dimensão da integração latino-americana, e para isso nós estamos aqui contando com a presença do professor Gilberto Maringoni e do professor Fidel Pérez Flores. O professor Maringoni que vai começar, né? Não? Podemos continuar com Bem, isso daqui nós resolveremos democraticamente em breve, mas eu gostaria de rapidamente apresentar o professor Maringoni, professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, a UFABC, jornalista e doutor em História Social. Trabalha e tem experiência de pesquisa na área de História, com ênfase na América Latina contemporânea, História da Imprensa e do Brasil Império. Tem estudos focados nos temas de relações internacionais, modelos de desenvolvimento e comunicações, e é autor de diversos livros, entre os quais a Venezuela que se inventa, Poder, Petróleo e Intriga nos Tempos de Chávez, da Fundação Perseu Abramo, As Boas Casas do Ramo. E também da Revolução Venezuelana, da editora Unesp. O professor Fidel Pérez Flores, do Observatório Político Sul-Americano, do IESP, da nossa Universidade Estadual do Rio de Janeiro, graduado mestre e doutorando em Ciência Política, que desenvolve pesquisas sobre política externa, relações bilaterais assimétricas e experiências de democracia participativa na América Latina. Então, com essa brevíssima, telegráfica apresentação dos nossos dois debatedores, eu vou, então, tendo em vista a discordância, eu democraticamente vou seguir aqui a ordem que já está aqui na tela de todos e pedir ao professor Fidel que... Não, Fidel desculpa, professor Fidel... A ordem é a desordem. Tá. Então tá certo. Perdão. Então vamos. Fidel. Então, professor Fidel já está, né? Bom, muito obrigado. Eu quero agradecer ao Centro Celso Furtado, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e à revista Carta Capital pelo convite. E eu espero contribuir com alguns elementos sobre a dimensão da integração latino-americana para o debate que se abriu depois que o presidente Hugo Chávez morreu e inaugurou-se na Venezuela uma nova etapa, um novo cenário político que, dada a centralidade do seu ex-presidente tinha, não só na esfera interna, como também em muitos dos processos que estavam acontecendo na América Latina em nível de integração regional, dada a centralidade da sua figura, uma pergunta pertinente é como que esses processos de integração estão sendo afetados nesse novo cenário. A integração latino-americana, no projeto político de Hugo Chávez, tinha uma dimensão central. Não seja, levando em consideração a ideologia bolivariana, historicamente, esse foi um tema que inaugurou a experiência dos Estados latino-americanos recentemente independizados, e não poderia ser de outra forma quando um líder político assume o poder na Venezuela com a bandeira, ou sob a bandeira do bolivarianismo, que a integração latino-americana se torna um dos elementos essenciais. E por isso que nós podemos dizer e reconhecer que Hugo Chávez foi figura central em muitos dos processos de integração. Se pode passar, por favor, o primeiro slide, dos processos de integração vigentes na América Latina que ressurgiram nessa nova conjuntura após a virada do século. Na tela nós podemos ver mencionados alguns dos principais esquemas de integração vigentes: Mercosul,
a casa, que depois se tornou Unasul, inclusive pela sugestão de nome, de mudanças de nome que aconteceu em Caracas com Hugo Chávez sediando aquela reunião. A CELAC, recentemente adotou esse nome também, mas que vem lá atrás, desde o Grupo do Rio, ou inclusive desde aquela constituição do grupo de contador, onde Venezuela e México tinham um papel central também. Mas eu queria centrar minha exposição em dois esquemas de integração regional que são o que refletem mais fielmente o projeto político da integração do governo Hugo Chávez, que são um projeto da ALBA, hoje chamada Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, e Petrocaribe, que são, apesar que o governo da Venezuela com Chávez teve um papel muito ativo nesses outros esquemas de integração aqui listados, são esses dois os que contaram com uma liderança muito mais firme e marcada do presidente venezuelano, que hoje não está mais. Então, o objetivo da minha intervenção aqui é apontar alguns elementos que no meu entendimento, são importantes levar em consideração para entender o que pode afetar essa nova realidade sem Chávez a esses processos de integração. Mas antes disso, eu queria fazer uma breve caracterização do que é ALBA e do que é Petrocaribe. Por favor, primeira imagem. Bom, a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, eu defini aqui como um projeto político multidimensional. É um projeto político porque ele nasce primeiro como oposição à iniciativa da ALCA, da Área de Livre Comércio das Américas, impulsionada desde Washington, e nasce, portanto, com uma agenda, digamos assim, reativa. Tratava-se de criar um bloco de países que na cena interamericana pudesse fazer frente ao que se augurava como um processo inevitável. Dizia-se que em 2005 a ALCA estaria funcionando como uma área de livre comércio desde o Alasca até Buenos Aires, não, a Terra do Fogo era, né? Ou seja, no continente todo. No final do século XX, no início do século XXI, junto com Hugo Chávez, outros atores relevantes do continente começaram a questionar, primeiro, a fidelidade desse apego ao livre comércio da parte dos Estados Unidos e depois diretamente a questionar o projeto todo do livre comércio continental. Nasce assim a ALBA, como uma iniciativa bilateral inicialmente entre Cuba e Venezuela, em 2004. Mas, ao longo do tempo, e na medida em que a própria ALCA começou a perder fôlego, a ALBA começou a adotar uma agenda muito mais positiva, digamos assim, muito mais propositiva. Se tornou um projeto político para a criação de um espaço de desenvolvimento econômico que se colocou como objetivo o crescimento de o bem-estar dos povos por fora dos padrões da acumulação capitalista. E para isso, e aí daí a dimensão, ou digamos assim, o monte de multidimensional, para isso era necessário desenvolver projetos comuns em dimensões, não só na dimensão econômica, como também na dimensão política, científica, tecnológica, cultural, social, enfim, uma série de iniciativas começaram a ser gestadas, primeiro no âmbito bilateral e depois com a incorporação da Bolívia em 2006, da Nicarágua, de alguns países das algumas ilhas do Caribe, como Dominica, São Vicente, Antigua e Barbuda, por algum momento também Honduras, antes do golpe, começaram a imaginar uma série de iniciativas em distintos âmbitos. Já a Petrocaribe, se pode passar para o outro, por favor. Já a Petrocaribe é uma iniciativa que é centrada na dimensão energética. Não fica só nisso, mas o ponto principal, o eixo articulador, é a cooperação energética. Essa iniciativa nasceu em 2005 e
consiste na concessão de condições favoráveis para o financiamento das importações de petróleo venezuelano para os países membros. Atualmente são em torno de 15 países membros, principalmente, como vocês veem, na área da Conca do Caribe. O mapa que aparece aqui mostra ainda Honduras como membro do bloco, mas essa é uma questão que ficou interrompida depois do golpe dado em 2009 contra o presidente Manuel Zelaya, mas que atualmente está talvez voltando a se articular. Vamos falar sobre isso um pouquinho depois. Mas a ideia era essa: a partir do financiamento, da aposta em práticas de mecanismos favoráveis de financiamento, os países começaram a ter disponibilidade de recursos para a criação de fundos com os quais pudessem começar a financiar projetos diversos, principalmente na área social e de infraestrutura. E, para pertencer a esse bloco, a Petrocaribe, não era tão necessário assim uma convergência em todas as dimensões ou uma convergência política total com o governo de Hugo Chávez. Portanto, a flexibilidade era maior. Digamos assim que era uma espécie de integração em duas velocidades. Com ALBA, o governo venezuelano e cubano, principalmente, eles tratavam de levar adiante o seu projeto integracionista nas suas, digamos assim, últimas consequências. Eles tratavam-se de criar nesse espaço econômico e de desenvolvimento social uma alternativa ao próprio capitalismo. Já em Petrocaribe, os objetivos não eram tão amplos, mas se propunham-se a disponibilização de recursos para o desenvolvimento dos países beneficiados em áreas-chave, na área social e da infraestrutura energética. Então, tendo esse breve panorama dos dois blocos que melhor refletem o projeto integracionista venezuelano, nós podemos nos perguntar como estão sendo afetados esses processos de integração pelo novo cenário político venezuelano. E aí peço, por favor, para passar e para passar também para o seguinte, por favor. Eu quero então aqui dividir a reflexão sobre as novas condições do cenário político venezuelano e como isso afeta a integração regional nesses dois blocos em duas partes. Em primeiro lugar, eu vou identificar os elementos que eu considero são favoráveis à continuidade desse projeto integracionista. E depois identificarei o que eu considero são elementos desafiantes. O que pode ser identificado como dificuldades que estão no caminho, algumas delas derivadas, claro, da morte de Chávez, que era o principal eixo articulador, uma personalidade que conseguia um grau elevado de consenso em torno de suas iniciativas e que hoje não está, mas algumas outras que também estavam presentes já antes de Chávez morrer. Em primeiro lugar, os elementos favoráveis. Nós temos como primeiro elemento favorável, digamos assim, mais óbvio, a própria eleição do ex-chanceler Nicolás Maduro como presidente. Não só porque isso representa a continuidade no poder executivo do projeto bolivariano, do projeto chavista, o que é condição, digamos assim, essencial, como também porque Nicolás Maduro, sendo ex-chanceler, pertence a um setor do chavismo que esteve muito próximo desses dois processos. Não só desses dois processos, como de todo o projeto de envolvimento da Venezuela nos processos de integração. Então, portanto, primeira coisa que podemos dizer é que a vontade política continua ali. Nicolás Maduro nunca deixou dúvida da sua vontade de continuar não só em relação à integração, mas enquanto programa geral do ex-presidente Chávez, mas nesse aspecto específico, o fato dele ter sido chanceler, com certeza, aponta um sentido de continuidade.
Outro elemento que me parece que é interessante, ou que pode ser favorável à continuidade de alguns aspectos desses processos integracionistas, é o prestígio que atingiu alguns dos projetos que estão, ou que marcaram a trajetória da ALBA de Petrocaribe nesses anos de existência, que são o que eu chamei aqui os projetos baseados nas vantagens cooperativas. Vantagens cooperativas porque no início da ALBA, principalmente, que se tratava de criar um contraponto à área de livre comércio, o livre comércio que tem por princípio fundamental a ideia de vantagens competitivas, em que cada país se especializa naquilo que melhor pode produzir para entrar em uma suposta dinâmica de condições favoráveis para todos no mercado internacional. A ALBA propunha um conceito com um pouco de criatividade linguística também, muito interessante. Nós não vamos nos basear nas vantagens competitivas, e sim nas vantagens cooperativas. O que nós temos para oferecer para o desenvolvimento da região, para o desenvolvimento de projetos de integração, que possa ser posto à disposição dos povos e dos governos que entrarem no projeto. E isso, no caso de Cuba e Venezuela, se concentrava nas áreas de educação, saúde e energia, ou seja, eram capacidades instaladas já desses países e que estavam em condições de abrir para a participação, para o benefício de outros países e sociedades. Nesse aspecto, eles têm apresentado alguns resultados interessantes. Por exemplo, pode passar para outra. Nós temos aqui, por exemplo, se nós entrarmos no site da ALBA, nós podemos encontrar gráficos como esse. Alfabetização. Eles nos anunciam aqui que conseguiram alfabetizar em torno de 3.600.000 pessoas em países como Venezuela, Bolívia, Nicarágua, utilizando um método cubano que chama Yo Si Puedo. Analfabetismo, sem dúvida, é um dos grandes problemas que enfrentam muitas das nossas sociedades latino-americanas e que estão na base do atraso e das desigualdades que pesam ainda sobre a região. E, sem dúvida, o fato deles terem conseguido, mediante um método cubano, a alfabetização de 3 milhões e meio de pessoas, mais ou menos, sem dúvida, constitui digamos assim, um trunfo desse projeto de integração regional. Nesse caso, advindo de uma capacidade instalada, de uma vantagem comparativa, de uma vantagem cooperativa cubana. Nós temos também, pode passar para o outro, por favor, algumas missões ou algumas vantagens cooperativas que operaram em nível do acesso à saúde. Isso aqui é apenas um exemplo, a missão Milagro, que atendeu, aqui nos estão dizendo, perto de 2 milhões de pessoas que conseguiram recuperar a visão por meio de intervenções cirúrgicas realizadas em Cuba ou nos locais de onde as pessoas eram, mas aproveitando-se de as vantagens cooperativas da medicina cubana. Nós temos também, pode passar para o outro, por favor, em nível da cooperação energética, que nesse caso corresponde à vantagem cooperativa que a Venezuela poderia oferecer, como no âmbito do Petrocaribe, mas não só, também os países da ALBA são beneficiários em boa medida dessa cooperação energética da Venezuela, mas eu quis aproveitar aqui o relatório do presidente da PDVSA, que ofereceu em dezembro do ano passado, sobre alguns alcances, algumas das realizações da Petrocaribe em relação com seus objetivos. E ela apresentou os números seguintes: Petrocaribe satisfaz 45% das necessidades energéticas de 13 países caribenhos. 45%. Isso representou
176 milhões, não está escrito ali, mas é de barris de petróleo, nesse período ali, de 2005 a 2011. O que equivale a 14,2 bilhões de dólares. O que é interessante ver essa cifra é de que mais de um terço, 5,2 bilhões, foi coberto pelos mecanismos de financiamento e compensação. Quer dizer que esses países, aproximadamente um terço ou mais de um terço dessa fatura petrolífera não precisaram pagar imediatamente. Eles foram o valor equivalente ao que deviam pagar, que vão pagar a taxas de juros bastante generosas e durante um bom número de anos, conseguiram criar fundos para 85 projetos sociais e se criaram capacidades refinadoras em Cuba, Jamaica e República Dominicana. Isso foi o que informou o ministro Rafael Ramírez, ministro de Petróleo e Energia da Venezuela, em dezembro do ano passado. O que, de alguma maneira, apresenta ou representa um bom recorde em relação com os objetivos para os quais foi criada a Petrocaribe. E tanto é assim que Honduras, que agora há pouco eu estava dizendo que saiu da Petrocaribe quando Miguel Zelaya também saiu da presidência, Honduras atualmente está em negociações abertas para reingressar ao bloco. Porfirio Lobo, o atual presidente, inclusive esteve presente na cerimônia de posse do Nicolás Maduro 2 semanas atrás, junto a Manuel Zelaya, aliás, o que diz respeito à importância dessas vantagens ou desses mecanismos de cooperação. O importante é que esses mecanismos de cooperação têm tido para a região caribenha e centro-americana. Por outro lado, e pelo pouco tempo que me resta aqui, nós podemos passar também a analisar alguns dos elementos que eu considero são desafiantes para a continuidade desses esquemas de integração. Por favor, pode passar para o outro. Um deles é, sem dúvida, em primeiro lugar, a ascensão política, a ascensão na arena doméstica da Venezuela de forças políticas que se opõem ao financiamento de Alba e Petrocaribe. Nós já discutimos aqui como o resultado da eleição foi muito apertado. Maduro conseguiu uma vitória por menos de 2% do voto. E já se falou aqui de como essas forças oposicionistas, em alguma medida, se apresentaram como não tão inimigas assim de muitos dos programas ou de programas de governo que Chávez impulsionou durante o seu período. Notadamente o caso das missões. O candidato da oposição, o ex-candidato da oposição, Henrique Capriles, já desde outubro de 2012, na última campanha, se comprometeu a dar continuidade a elas. Isso já nós falamos aqui de forma muito clara. Mas, no que tange aos projetos de integração, não foi, o compromisso não foi tão na verdade, não houve compromisso nenhum. Esse tema realmente foi claramente um motivo de oposição discursiva também do ex-candidato Henrique Capriles. Já desde a campanha de outubro, ele chegou a falar que ia ser revisado esses esquemas todos de cooperação, Petrocaribe, Alba, ia para ver até que ponto o Estado venezuelano estava em capacidade de continuar financiando isso tudo. Na campanha de abril, o discurso foi muito mais enfático. Ele já começou a falar que, em caso ele chegar à presidência, acabaria com essa política de ficar presenteando países com petróleo venezuelano em troca de lealdade política. Então, vemos aqui que eles são antichavistas, mas são mais antichavistas em algumas coisas do que em outras. E no caso da integração, eles são mais claramente antichavistas. O que, de alguma maneira, nós podemos considerar que acontece também em outros casos, em outras sociedades que mantêm esquemas de cooperação
mais ou menos relevantes, vez ou outra, são questionados porque, em termos de, bom, em que beneficia o país nós estamos ajudando esses países aqui ou ali. No caso da Venezuela não é exceção, e sendo da magnitude que é o nível da cooperação que a Venezuela mantém através de ALBA e Petrocaribe, não poderia ser também de outra maneira. Vindo da oposição, claramente, mas não sabemos até que ponto também isso não é uma sensação compartilhada por alguns simpatizantes do governo. Nós sabemos. Mas pelo o que se podemos saber, o que sinaliza essa oposição veemente de Capriles em relação aos processos de integração é que ele vê menos custos políticos em se opor aos processos de integração, ao envolvimento venezuelano nos processos de integração, do que se opor, por exemplo, às missões, que foram já incorporadas como parte da agenda nacional e como parte de um compromisso inevitável de qualquer projeto de poder do país. Então, nós temos como primeiro elemento a ascensão dessas forças. Por outro lado, nós temos também um contexto de dificuldades econômicas em alguns âmbitos que já foram falados aqui, por exemplo, a questão da desvalorização, do desabastecimento de produtos básicos, o agravamento da inflação em alguma medida, o compromisso que com certeza vai se manter de financiar as missões, como a missão Moradia, que já representou um esforço importante da parte das finanças do país para conseguir atingir a meta de entregar vários, em torno de 300 mil, me parece, casas e apartamentos de moradia popular, e que agora a meta é entregar mais ou menos, segundo foi anunciado no lançamento da missão, em torno de 300 mil casas por ano. Então, são desafios da parte econômica interna, da economia interna, que vão, em algum momento dado, poderiam representar um questionamento maior ainda. Nós temos que bancar essas necessidades internas e até que ponto continuaremos bancando a integração regional e a cooperação. E, nesse aspecto também, o último ponto que eu considero desafiante tem a ver com os magros avanços da integração para além das vantagens cooperativas. As vantagens cooperativas era para ser uma apenas das dimensões. Nós temos já essas capacidades instaladas, nós podemos cooperar nesse sentido agora para atender necessidades urgentes, mas a ALBA também se colocou como um projeto multidimensional, como eu já falei, que tinha objetivos em vários outros âmbitos. Se puder, por favor, passar para outro. Nós temos aqui, a ideia era criar um espaço econômico de desenvolvimento comum. Então, por isso que foram pensadas a criação de empresas que eles chamam de grã-nacionais, que eram empresas em vários aspectos, em vários âmbitos para desenvolver capacidades produtivas comuns. O Sucre, que atualmente é um mecanismo de comércio compensado para evitar o uso do dólar, mas que tem ou que almeja ser algum dia a moeda única do bloco. O Banco da ALBA, que era para também funcionar como um banco de desenvolvimento. O comércio, incrementar o comércio entre o bloco com o Tratado de Comércio dos Povos, a criação de uma matriz energética comum. Eu, mais ou menos, selecionei esses grandes conceitos que apontam para a criação, na verdade, de um espaço de integração efetivo, de interdependências e que vai criando, digamos, dinâmicas que apontam para um destino comum, para um presente de um destino comum, e que, nesse aspecto, seriam politicamente mais difíceis de reverter. Mas a impressão que muitos dos que estudam o tema e nós mesmos no Observatório Político Latino-Americano é que há poucos sinais de que algum desses projetos tivesse sido até hoje, ou tivesse atingido um grau de consolidação suficiente para se tornar uma situação irreversível do ponto de vista político, que qualquer um que chegar na Venezuela, como seja Capriles ou quem for, que pudesse dar a volta atrás. O que parece que o grau de consolidação é tão básico, ou ainda está num nível tão embrionário, que é fácil dar a volta atrás. Nós temos, por exemplo, pode passar para o último
Esses são alguns dos projetos que nós encontramos hoje no site da Aliança Bolivariana, que abrangem, enfim, são bastante abrangentes em finanças, educação, infraestrutura, banco, empresa para florestas, água, saneamento. Muitas coisas que, do ponto de vista de um processo integrativo multidimensional, é interessante, mas que, na medida em que isso não avançar, ou que não chegar a um nível de consolidação importante, pode ser facilmente reversível. O outro problema também que temos para avaliar isso é a questão da informação disponível sobre o andamento desses projetos. Já foi falado aqui também, os colegas que falaram sobre a economia, como é difícil acompanhar, até que ponto, por exemplo, o Banco da Alba, que era para ser um projeto de desenvolvimento do bloco, uma ideia muito interessante, que por parte da riqueza nacional fosse direcionada através de um banco para projetos de desenvolvimento específicos. E, bom, em fevereiro de 2012, quando teve, e eu vou terminar com isso aqui, quando teve a última reunião de presidentes da Alba com Chávez, ele se comprometeu a destinar 1% das reservas nacionais, das reservas monetárias da Venezuela, para o Banco da Alba. Bem, eu não consegui saber até que ponto isso foi feito ou não, mas o que consegui apurar, algumas das coisas que consegui apurar, por exemplo, com a mais recente reunião do Conselho de Ministros de Economia da Alba, que aconteceu 2 semanas atrás, ou 1 semana atrás, me parece, em Guayaquil. Por exemplo, o repórter Cristiano Salas, da Telesul, nos informou que o Conselho Econômico da Alba anunciou o relançamento do banco e instou os governos a fazer seus aportes. Ou seja, o banco é uma iniciativa que foi lançada mais ou menos em torno de 2008, 2009. Aproximadamente 4, 5 anos, né? E o que nos revela esse reporte é que o banco ainda não conta nem com os aportes básicos que os governos poderiam dar. Então, existe uma sensação de que esses projetos, que seriam os que tenderiam a criar uma área de integração efetiva entre os povos, as sociedades e as economias, a criação de capacidades produtivas comuns, fica ainda no nível muito declarativo. O relançamento, aliás, é um dos verbos muito utilizados pelo governo venezuelano em vários dos seus grandes projetos e que nos permitem sinalizar aquelas áreas onde ainda esperam-se resultados efetivos. Então, por esse lado, eu acho que os projetos da integração latino-americana impulsionados desde a política externa venezuelana podem ter uma fraqueza importante. Vou terminar por aqui. Muito obrigado. Tá. Muito obrigado, professor Fidel. Passando agora para a intervenção do professor Gilberto Maringoni. Por favor, professor. Boa tarde a todas e todos. Eu quero, inicialmente, com os que me antecederam, agradecer também ao Centro Celso Furtado e à revista Carta Capital, agradecer especialmente aqui o meu amigo Luiz Cláudio, a Rosa, tal, pelo convite, pela iniciativa desse seminário, que eu acho dos mais pertinentes, a gente discutir a quente essa conjuntura venezuelana que toca a todos nós e que teve, a gente não discute a Venezuela à toa, a gente discute a Venezuela porque a eleição do presidente Chávez, no final de 1998, meio que pautou um ritmo do dinamismo e do desenvolvimento da vida política e econômica latino-americana nessa primeira década do século XXI. A Venezuela, que era uma exceção, o presidente Chávez, que era visto em 98 como uma aves rara num continente pontuado por presidentes, por mandatários todos engomadinhos, que tinham aquele mesmo discurso da privatização, do enxugamento do Estado. Ele era esse corpo estranho. A partir do início, da primeira metade da década passada, o presidente Chávez mostrou que ele era o pioneiro de uma tendência diversa entre si, plural entre si, mas de uma tendência, de uma reação popular àquelas políticas dos anos 90.
eu quero falar aqui, em 25 minutos, eu tenho aqui a dificílima tarefa de ser o último orador da última mesa, e eu tenho várias desvantagens. A maior delas é saber que a plateia já está cansada, e a segunda é saber que de mais substancial já foi falado. Mas eu vou tentar, sem querer ser chato, agregar algumas coisas a mais. Eu vou falar da integração, aproveitando muito do que o Fidel colocou aqui, e traçar um brevíssimo panorama histórico da integração, em 25 minutos, gente. Eu não vou... Brevíssimo panorama histórico, é muito breve mesmo. Falando dos problemas da integração, dos instrumentos e mecanismos necessários para existir algum tipo de integração e por que é que alguns aspectos da integração estão girando em falso. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: integração latino-americana não é um tema tradicional na América Latina. Não é um tema da pauta latino-americana. É um tema muito recente. Ele não foi um tema no século XIX e não foi em boa parte do século XX. É muito recente essa história de integração. Isso tem um motivo. O motivo é como os nossos países se integraram na divisão internacional do trabalho, na colônia, mas especialmente quando eles se tornaram independentes há 200 anos. Aquele período que vai de 1810 a 1828, quando todos os países do México para baixo se tornaram independentes das metrópoles ibéricas. A integração nossa se deu não entre nós, a integração de cada país, e dentro de cada país, de cada região, se dava com as metrópoles consumidoras ou ex-metrópoles, ou a potência hegemônica da época, que era a Inglaterra. Então, a economia brasileira, ela se relacionava o Sudeste com a Inglaterra na exportação de café, Minas com a exportação de minério, o Nordeste com a exportação de açúcar, o Sul com a exportação aí de carne e tal, as províncias argentinas, trigo, carne, o Peru com guano, vocês sabem o que é, né? O melhor adubo do mundo, aquele feito com excremento de passarinho, aqueles pássaros marinhos, a Bolívia com estanho e prata, enfim, gado, a América Central com frutas e tal. Então, o dinamismo da nossa economia para fora, isso que a gente sabe, não facilitava e, ao contrário, não tinha vantagem alguma da gente se integrar. A relação nossa era para fora. Tanto que o grande feito do Império Brasileiro no século XIX foi manter o território integrado. Foi manter o território brasileiro integrado à custa de sangue e muito sangue. Quer dizer, a repressão às rebeliões separatistas no século XIX foram violentamente reprimidas no Brasil. E a tensão desintegradora era tão grande que, por exemplo, o projeto do Bolívar da Grande Colômbia, se em 1821, no começo dos anos 1820, ele se desintegra, formando Panamá, Equador, Colômbia e Venezuela. Então, a tensão toda nossa era para a desintegração. E isso moldou as nossas classes dominantes, não só no período agroexportador do século XIX, mas quando nós, a América Latina, nós nos constituímos como repúblicas oligárquicas a partir do final do século XIX, consolidou-se a República Oligárquica também tinha como pauta principal a exportação de matérias-primas, commodities, e a relação privilegiada com a metrópole. Então, até os anos 70, ouvia-se muito aqui no Brasil uma expressão que o Brasil não se integrava com a América Latina porque nós estaríamos de costas para a América Latina. Isso não é verdade. Todos os países estavam de costas uns para os outros. A integração só começa a ser discutida quando nós começamos a formar mercado interno a partir da industrialização nos anos 30. É quando os nossos mercados passam a ser de interesse, principalmente, primeiro, das multinacionais que vêm para cá, e, em alguns casos raríssimos, de algumas empresas, de algumas áreas do comércio entre países. Mas, para vocês terem uma ideia como é anômala a nossa tradição de integração, a primeira proposta de integração latino-americana, quem fez foram os Estados Unidos, em 1887. O presidente Grover Cleveland propôs uma área de livre comércio do Canadá até o sul da Argentina, uma ALCA avant la lettre, uma ALCA antes do tempo, para integrar todo o nosso continente. Quem se opôs naquela época foi o Brasil. O Brasil se opôs pelo seguinte: o Império estava fazendo água e o ministro da Fazenda do Império, Francisco Belisário de Souza, chegou para Dom Pedro II e disse o seguinte: não, isso é uma iniciativa republicana. Nós não podemos permitir que isso prospere aqui no Brasil. Como o maior país do continente na época,
se colocou contra, o projeto fez água. Os Estados Unidos tentaram 2 anos depois, já na República aqui no Brasil, mas aí o Chile e a Argentina se opuseram por força, por pressão inglesa, porque a Inglaterra não queria que os Estados Unidos tomassem a hegemonia, o lugar hegemônico que eles tinham aqui na América Latina, e os Estados Unidos tentaram na Conferência Pan-Americana no Uruguai, em 1933, nunca prosperou a área de livre comércio imposta de fora e nunca prosperou uma integração. Em 1941, o Brasil e a Argentina tentaram ainda fazer uma área de livre comércio, principalmente porque a indústria de trigo argentina se desenvolveu muito naquela época e principalmente porque a indústria têxtil brasileira tinha interesse em entrar no mercado argentino. Por pressão americana, isso não prosperou. E as iniciativas de integração só foram se concretizar no início dos anos 60, por políticas dos Estados nacionais. Esse é o ponto. A integração não é fruto do mercado. A integração não é fruto da mão invisível. A integração é política de Estado. Ela é intransferível. Não existe integração fora dos Estados. Assim como não existe projeto de integração sem a firme ação, planejamento e direção dos Estados nacionais. Isso não quer dizer que seja exclusivo dos Estados. A iniciativa privada, as empresas, entram como força complementar, como força que contribui, como força decisiva, mas não decisiva a ponto de estar pilotando o processo, de estar no comando do processo. Por ser uma ação de Estado, é uma ação eminentemente política. Então, depende de quem está na direção do Estado. Por isso, daí vem a importância dessa rodada, a gente pode chamar assim, ou dessa safra, ou dessa geração de dirigentes latino-americanos eleitos a partir de 98, porque é um ato de vontade a integração. A integração não vai acontecer por acaso, a integração não aconteceu por acaso em nenhum momento desse. Quando nós tivemos aí uma série de iniciativas, a LAU, que é a Área Latino-Americana de Livre Comércio, em 1960, em 64, quando se instala a ditadura no Brasil, e o Brasil passa a ter um alinhamento automático com Washington, a proposta da LAU, qualquer proposta de integração, acaba ficando subordinada a essas relações privilegiadas que o Brasil tinha com os Estados Unidos por conta da ditadura. Eu não vou detalhar cada passo aqui, mas a integração ela passa a ser colocada na pauta novamente a partir de 85, a partir do Tratado de Montevidéu, do Tratado se eu não estou trocando de Assunção em 91. Deixa eu só ver se eu não troquei aqui as... Mas... Tá certo, né? Eu sempre toco Assunção, porque isso é uma coisa recorrente minha aqui. Quando o continente volta à vida democrática. Houve uma integração caricatural, uma integração feita nos porões dos regimes militares, que é um tipo de integração feita pelos estados, que é a integração feita pelos aparatos de segurança das ditaduras militares, aquele período tenebroso da Operação Condor. Também é um tipo de integração feita pelo Estado. Agora, é uma anomalia, é o tipo de integração que nós não queremos. É o tipo de integração que o Brasil e a Argentina fez bem, não só em deixar de lado, mas em investigar, ver o que aconteceu. Nesse processo que volta a acontecer com as democracias, o principal, no âmbito latino-americano, não estou pegando tanto a Venezuela, o principal construto, a principal meta é colocar de pé o Mercado Comum do Sul, o Mercosul. O Mercosul ele começa a ser ventilado, começa a ser colocado nos anos 90 como uma área, como uma grande área de livre comércio, como uma área livre de taxas aduaneiras, como uma integração aduaneira. E o Mercosul se torna um mecanismo mais complexo e político a partir dos anos 2000, quando os componentes políticos culturais passam a fazer parte integral do Mercosul. O Parlasul, o protocolo de Ushuaia, que é recentíssimo, mas foi fundamental para que se conseguisse isolar
a ação golpista no Paraguai, foi fundamental para a entrada da Venezuela no Mercosul. Eu vou voltar já já a essa questão da entrada da Venezuela no Mercosul, mas eu quero dizer antes o seguinte só. Nós temos vários problemas na integração latino-americana. Eu vou nominar aqui 3 deles que são fundamentais para serem resolvidos, que são urgentes de serem resolvidos. O primeiro foi falado aqui à tarde, eu não sei se foi pelo Pedro, a não complementaridade, as assimetrias dos nossos parques produtivos. Nós não temos complementaridade entre os parques produtivos venezuelano, brasileiro, argentino, muito pouco. O argentino tem muito feito pela indústria automobilística e pela indústria de bens de consumo durável, mas não existe uma complementariedade produtiva. Não existe complementariedade produtiva entre o Brasil e as empresas uruguaias, as empresas paraguaias. Então, essa é uma primeira dificuldade. A segunda é que, embora nós tenhamos ampliado os nossos mercados internos, transformado os parques produtivos, industrializado os países, nós ainda continuamos, no início da segunda década do século XXI, funcionando na divisão internacional do trabalho, essencialmente como exportadores de commodities, de petróleo, de carne, de soja, de trigo, com graves distorções econômicas dentro de cada país e com um problema adicional para a integração entre os nossos países. O terceiro aspecto é que as grandes empresas parte das grandes empresas latino-americanas, o que se chama os grandes traders, são transnacionais. São as empresas automobilísticas, as empresas de serviços que estão aqui, Carrefour, Macro, essas outras, no âmbito do comércio, e na indústria e no terreno financeiro. São transnacionais cuja lógica de investimento, cuja lógica de planejamento não se dá no interior dos nossos países, mas se dá a partir de uma lógica global. As empresas privatizadas de energia, de telecomunicações e outras, que poderiam ter um papel decisivo na integração energética da América Latina, estão hoje na mão da AES, estão hoje na mão de grandes empresas transnacionais. As empresas de comunicação são a Telefônica, a TIM e todo esse rosário de empresas que nós conhecemos quando o celular não funciona ou pelos preços altos, mas conhecemos especialmente pelo seguinte: a lógica de investimento delas não tem nada a ver com a lógica de integração política desejada, planejada e necessária para os nossos países. Então, essa é uma questão dificílima de se resolver. Isso vai depender de opções políticas. Por isso é que a integração é essencialmente, embora ela tenha uma dimensão econômica, tenha a dimensão cultural, ela é essencialmente política e ela essencialmente vai acontecer por ação dos Estados. E quando ela não consegue, é porque problemas na política, problemas de, vou usar um palavrão aqui que vocês ouvem demais, mas da correlação de forças, o que os Estados conseguem fazer na sua ação diante do poder das grandes transnacionais, quando isso falha, é porque quando a integração pode falhar. No nosso caso, com a Venezuela especificamente, com essa geração de líderes, o que aconteceu é que nós elegemos nesse período dirigentes com afinidades elitivas e políticas maiores do que nós tínhamos nas décadas anteriores. Embora a gente tivesse ditaduras militares, tivéssemos os governos neoliberais, nós tínhamos uma afinidade pró-integração com esses dirigentes, com o presidente Chaves, com o presidente Lula, com o presidente Kirchner na Argentina, com a Cristina Kirchner, com o presidente Evo Morales, com o presidente Correa no Equador, com os outros, com Cuba, claro, com os outros, mas nós tivemos uma perspectiva maior. Mesmo assim, a integração tem problemas. Não vou nem falar das papeleiras entre Uruguai e Argentina, nem o contencioso na indústria automobilística entre Argentina e Brasil, mas nós temos problemas. Agora, são problemas que podem ser resolvidos, porque o Mercosul não tem até hoje, não teve nenhuma questão insolúvel na integração dos países naquelas questões propostas até agora. Quer dizer, essa integração, esses problemas maiores de integração das cadeias produtivas ou do fato das grandes transnacionais que estão operando aqui na região não terem nada a ver com os governos, mas até agora não houve nada incontornável que não pudesse ser resolvido. Qual é a oposição que se faz, não só ao Mercosul, mas à ALBA?
quais são os setores que se colocam contra a integração e quais os que se colocam a favor. Os que se colocam contra, por que a gente fala, e o Fidel falou aqui, tem setores que foram eleitos que são contra a integração? Porque são basicamente aqueles setores políticos que representam o capital agroexportador, o capital exportador, que não tem interesse algum na integração. Eles têm relação direta com os países centrais, com as antigas metrópoles e tal. Então, isso não é o que vai... Eu estou controlando o tempo aqui, gente. Não é o que vai dar o tom na integração. Na integração nossa com a Venezuela, a gente repete sempre um dado que é muito interessante, é muito importante. Nós fizemos uma integração comercial extremamente exitosa com a Venezuela. Em 99, o comércio bilateral, o Brasil exportava 536 milhões de dólares, hoje nós estamos exportando 5 bilhões de dólares. Nós temos, como já foi falado aqui várias vezes, 20 ou 22 bilhões de investimentos de empresas brasileiras, especialmente as nossas internacionalizáveis, aquelas empresas na qual o BNDES investiu pesadamente para que se internacionalizassem, que são as grandes empreiteiras, a Odebrecht, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez e outras, para operarem na Venezuela. Isso foi extremamente exitoso. Esse tipo de integração comercial e esse tipo de integração no âmbito do investimento, às vezes ele se casa, ele se junta com a vontade política, eles atuam na mesma direção e às vezes não. Por sorte, ou por empenho político, até agora isso se casou num dado muito interessante, que foi principalmente a entrada da Venezuela no Mercosul. A entrada da Venezuela no Mercosul não se deu aqui no Brasil, especialmente por pressão da esquerda, do movimento bolivariano aqui no Brasil, ou por pressão dos partidos identificados com o presidente Chávez aqui no Brasil. A pressão se deu especialmente por parte da indústria paulista. Tanto é, e carioca, e de outros estados, mas estou dizendo principalmente, tanto é que o relator o protocolo de adesão ao Mercosul no Congresso Nacional foi o deputado Paulo Maluf, que não tem nenhuma identidade ideológica com a esquerda, com os setores. Por quê? Porque é um interesse objetivo da indústria para fazer negócios na Venezuela. Isso é justo, isso é natural, isso não tem... Foi feito isso e a integração aconteceu e ela caiu de maduro, porque o Paraguai, se não acontecesse o golpe, mais dia, menos dia, isso ia acontecer. O entrave que o Paraguai estava botando era o entrave da pressão, sem teoria conspiratória alguma, do Departamento de Estado americano sobre o Paraguai, que é o país mais débil, mais fraco do Mercosul, que não permitia essa entrada. E a entrada foi feita, aquela oportunidade do golpe foi feita, e a Venezuela se integra. E se integra com o interesse do empresariado brasileiro, não só em aumentar esse tipo de transação, mas do empresariado brasileiro que está investindo, e a Venezuela é um país que tem, com os preços do petróleo em torno de $94 o barril, um país que cresceu 5,6% ano passado, quando todo mundo está com o seu crescimento em queda, isso como mostrou o Marco Weisbrot aqui de manhã, a evolução do PIB, é um mercado extremamente atraente para as empresas brasileiras estarem lá. Essa questão da presença das empresas brasileiras lá também facilitou a tranquilidade com que foi aceita aqui no Brasil, especialmente pelo governo brasileiro, a posse e a consolidação do governo de Nicolás Maduro na Venezuela. Não houve nenhum atrito. Por quê? Porque a continuidade do governo Chávez na Venezuela é um fator de tranquilidade e de estabilidade institucional e econômica para o país, com todos os problemas que falou aqui de manhã o Carlos Eduardo Carvalho. O governo Maduro dá previsibilidade para a conjuntura venezuelana, com todos os problemas econômicos que o país possa ter. Então, esse fator foi determinante também na consolidação aqui, na aceitação do governo Maduro, para que isso não virasse dentro do Brasil uma disputa ideológica sem fim.
Isso virou uma disputa aí de veja, de setores que estão na marginalidade do processo político brasileiro. Veja, a extrema-direita brasileira, extrema-direita e os partidos mais à direita, tal, que vocês sabem a que eu me refiro. Mas não tinha nenhuma objetividade, nenhuma contrariedade objetiva à entrada da Venezuela no Mercosul e nem a consolidação do governo Maduro por parte do Brasil. Desse ponto de vista, acho que nós estamos bem. A Venezuela tem 2.200 quilômetros de fronteira com o Brasil. Aliás, o Pedro Barros tem 2 excelentes artigos, ele devia falar mais, que ele fez uma fala de 10 minutos aqui de manhã, detalhando essa complementaridade e os negócios realizados com a Venezuela e o Brasil. No entanto, eu quero dizer o seguinte, a chave desse, sem trocadilho algum na palavra-chave, mas a chave dessa integração, desse investimento na Venezuela e do aumento do comércio, está no preço do petróleo alto. Enquanto o preço do petróleo estiver ao redor de $100 o barril, esse tipo de integração pela via dos negócios vai estar navegando em mar tranquilo. Se o preço do petróleo cai, aí pode haver problemas nos investimentos, porque é um mercado que se torna menos atraente, que foi o que aconteceu quando o preço caiu a $40 o barril em 2008, 2009. Várias empresas desistiram de investimento na Venezuela e voltaram a investir quando o preço do petróleo voltou a subir em 2009. Então, ele ainda depende, no caso venezuelano, da oscilação dos preços do petróleo no mercado internacional, como o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães falou, que a Venezuela fica ao sabor da oscilação dos preços do petróleo no plano internacional. Essa é uma questão séria a se resolver. Mas, caminhando aqui para o final, eu quero dizer o seguinte, que existem projetos de integração que foram colocados na mesa pelo presidente Chávez na primeira metade do seu governo, naqueles períodos mais difíceis, antes da crise de 2008, quer dizer, quando depois a situação se tranquilizou, que o Fidel mencionou aqui alguns, mas eram iniciativas de Estado. Eu me lembro uma vez, uma fala do presidente Chávez, ele dizer que a PDVSA poderia se integrar com outras empresas de petróleo ou de energia no continente, desde que fossem empresas públicas, que ela não tinha muita condição de se integrar com empresas privadas, até porque ela estaria falando a mesma língua, com suas semelhantes. Mas o gasoduto do Sul, que era uma iniciativa interessantíssima de você construir um gasoduto que fiz da Venezuela até o sul da Argentina, né, Max? Passando pela Bolívia, Equador, é um processo de integração energética que a imprensa brasileira combateu e tentou folclorizar, mas é uma iniciativa interessantíssima de integração continental, promovida, e aí o presidente Chávez pedia, o apoio dos estados. E aí não houve tanto apoio por parte do Brasil. Na Argentina, eu não sei, mas não sei mesmo o que aconteceu. A outra iniciativa é no terreno das comunicações, uma área decisiva para o desenvolvimento latino-americano, para a gente vencer o monopólio da mídia, para a gente vencer esses ataques que se sofrem, que são pesadíssimos, da marginalidade da política comunicacional, como Veja e suas assemelhantes, que é a Telesur, ou Telesur, né, que era o projeto inicial, era um projeto para ser um projeto, 5 minutos, por favor, eu estou terminando, era um projeto de aliança que teria que contar com o respaldo, com o apoio do Estado brasileiro, da TV Brasil, ou enfim, da área de comunicação do Estado brasileiro. O Estado argentino aportou algum recurso, o Estado uruguaio também, o Estado cubano, mas faltou esse salto do Brasil. E o Banco do Sul. O Banco do Sul, ele teria um papel diferente um pouco do BNDES. O BNDES é um banco que supre as necessidades de financiamento do Brasil, das empresas brasileiras, das grandes empresas que estão se internacionalizando no Brasil, mas ele é fundamentalmente um instrumento de política externa, aí nos âmbitos econômicos e de investimento brasileiro. O Banco do Sul teria a capacidade de ser um banco de fomento continental, e talvez um embrião de um banco central, eu digo talvez porque isso não está claro no projeto, de um banco central continental do Mercosul em relação aos demais países do continente. Vocês veem aqui, isso aqui são os produtos internos brutos de todos os países da América Latina. Se a gente colocar num gráfico de pizza, o Brasil tem 1/3 do PIB latino-americano. O México tem 28%, a Argentina 8%,
a Venezuela 5, a Colômbia 6. Se a gente pegar, somar, Brasil 33, Argentina 8, 41. Venezuela 5, 46. Mais Uruguai e Paraguai que não tem aqui, 47% do PIB da América Latina são de Argentina, Brasil, 5 países dos 21 do continente. Então, a integração latino-americana hoje, por mais que as outras iniciativas sejam importantes, e são importantes, mas passa pela consolidação do Mercosul, sem prejuízo da Unasul, sem prejuízo de nenhum outro. Mas eu estou dizendo aqui, o poder que tem o Mercosul. Agora, o Mercosul tem que contar cada vez mais com a ação dos Estados. Porque, senão, se a gente não contar com a ação dos Estados, eu vou mostrar para vocês, para finalizar, o que acontece, como é que se faz a integração. Ninguém fica parado. Todo mundo está andando e todo mundo está defendendo seus interesses. O jornal Valor, de 2 semanas atrás, e o Estadão, o Estado de São Paulo, desse domingo, soltou uma matéria de 2 páginas sobre as empresas, não vai dar para vocês verem, as empresas brasileiras que estão migrando para o Paraguai. Isso é integração. Isso é a integração dos negócios, dos business. Eu vou ler um pedacinho da matéria aqui para vocês verem o que é que está acontecendo. A Fiesp promoveu, semana passada, um seminário em São Paulo. Aliás, quem comandou, quem coordenou foi o ex-embaixador brasileiro Rubens Barbosa, que é uma voz ativa no debate da integração latino-americana. A matéria diz o seguinte, que as empresas brasileiras que estão indo para lá, as empresas brasileiras estão cruzando a fronteira rumo ao Paraguai em busca de mão de obra barata e menos impostos. Os setores mais visados são autopeças, confecções, calçados e plásticos. Na maior parte dos casos, a estratégia é a mesma. Os insumos são importados da China, a manufatura é feita no Paraguai e o produto é vendido no Brasil. Quais são as vantagens? O custo da energia elétrica, por exemplo, é 63% inferior no Paraguai. Mesmo após a redução de tarifa promovida pela presidente Dilma Rousseff. O Paraguai tem uma das mais baixas cargas tributárias do mundo e uma legislação trabalhista flexível. É o contrário do Brasil. O que são essas? No Paraguai, o imposto de renda e o imposto sobre valor agregado estão em 10%. No Brasil, as empresas pagam 25% de imposto de renda e 3 impostos no lugar do IVA. O PIS, COFINS e ICMS, que somam 27%. Olha aqui as comparações. As férias para os trabalhadores no Brasil são férias remuneradas de 30 dias. No Paraguai, de 12 dias para 5 anos na mesma empresa. Você tem direito a férias, você está 5 anos na mesma empresa. 18 dias para até 10 anos. E 30 dias para quem está além de 10 anos. Com a rotatividade incrível que existe no Paraguai, você gozar de 30 dias de férias é um feito. FGTS, 8% no Brasil sobre a remuneração e 40% de multa rescisória. No Paraguai não existe. Tempo esgotado. Então, jornada de trabalho, 44 horas semanais no Brasil e 48 no Paraguai. Se os estados não assumirem a direção, a integração vai acontecer no âmbito dos negócios, dos business, procurando transformar os vizinhos mais fracos em maquiladoras. É por isso que é preciso planejar a integração como uma tarefa do desenvolvimento urgente nos nossos países. Obrigado, gente. Queria agradecer os nossos dois palestrantes. Antes de mais nada, já me desculpando pelo meu papel aqui de cobrar o tempo, mas é uma descortesia com os palestrantes, que é uma cortesia com a plateia, e eu aprendi aqui com o mestre, que é o nosso embaixador Samuel, que durante anos frequentei os seminários por ele presididos, em que ele conseguia manter mesas de 12 pessoas falando dentro do horário, e a maioria, como é o meu caso há 25 anos, o caso dos palestrantes aqui, professores universitários, o que mostra que realmente foi um feito e tanto. Aprendi com o melhor mestre. Muito rapidamente, um comentário, eu não vou fazer sumário de nada do que foi dito, porque foi dito na presença de todos, eu vou apenas fazer duas rápidas pontuações. A primeira, no que diz respeito à fala do professor Fidel, me pareceu extremamente importante o ponto, quando ele faz a análise prospectiva em relação a
situação interna na Venezuela, as definições internas na Venezuela, né, o consenso das opiniões políticas no que diz respeito à manutenção da prioridade que o governo do presidente Chávez deu para as iniciativas de integração regional. E ele chamou muita atenção, muito bem pontuado, para o fato de que iniciativas simbolizadas na fala dele, destacadas pela ALBA e pela Petrocaribe, enfrentam uma maior resistência nos discursos de oposição, né? Encontram, obviamente, algum eco no seio da sociedade, né? E que, então, nesses aspectos nós vemos algo mais desafiador. Vemos os aspectos mais desafiadores para o segmento, para a sequência, né, da política de integração da parte do governo venezuelano. No entanto, eu gostaria de contrapor isso o seguinte: de fato, as iniciativas inovadoras do governo Chávez, as iniciativas que justamente visaram uma integração, né, positiva em bases assimétricas, ou seja, os países todos a quem a Venezuela pôde, através da ALBA, através da Petrocaribe, reciclar seus superávites, né, propiciar desenvolvimento econômico, ainda que essas tenham maior destaque, recebam maior atenção e sejam alvo de mais críticas, eu queria chamar a atenção para o papel fundamental que o governo venezuelano, na última década, a visibilidade que o presidente Chávez deu aos mecanismos já estabelecidos de integração no nosso continente, ao reforço através da criação da Unasul, né, ao ingresso no Mercosul, mecanismos que predatavam, né, no caso do Mercosul predatava, e no caso da Unasul ampliava, com uma visão política, uma visão de coordenação de agendas políticas na região, né, e preocupação que ele teve com o comércio regional, com os financiamentos intra-regionais, para que a região não ficasse na dependência dos órgãos financeiros externos, extra-regionais. Um exemplo fundamental para nós é o convênio de créditos recíprocos da ALAD, que eu fui testemunha ocular disso no início dos anos 2000. O presidente Chávez atuou diretamente para que o Banco Central da Venezuela, que relutava muito, como aliás todos os bancos centrais da região, em retomar o uso desta ferramenta tradicional que vem dos anos 60 e que permite um tipo de encontro de contas como aquele que foi feito na Petrocaribe, essas compensações em que você acerta as exportações entre os membros pelo saldo apenas, mobilizando menos divisas entre os países. Ele se empenhou para que a Venezuela voltasse a utilizar esse mecanismo e que hoje a Venezuela é, sem dúvida, o maior usuário, né, que faz mais uso desse mecanismo. O Brasil apoia plenamente. Então, eu só queria sublinhar a importância de que se há um legado que provavelmente persistirá e que contará com um apoio de uma maioria muito expressiva da opinião pública venezuelana, que, portanto, há de ser acatada pelas lideranças políticas, mesmo as que hoje estão na oposição, será esta visão de que a Venezuela tem um papel protagonista na região, ele foi colocada no centro das relações regionais e que, nos mecanismos todos de diálogo, de coordenação, inclusive com o papel fundamental do Mercosul, que não haverá volta, não haverá retrocesso nessa incorporação da contribuição venezuelana, da visão venezuelana com esses mecanismos regionais. O ponto que eu queria fazer em relação à fala do professor Maringoni, na verdade, ele mesmo, ao final, me fez um grande favor, porque ele fez o ponto que eu ia fazer. Porque lá, no início, ele tinha mencionado que a integração se dá exclusivamente pela obra dos Estados e nunca pela mão invisível. E aí, ao final, ele disse, não, atenção, porque, tendo em vista que todos na região, mesmo, né, países que têm governos de inspiração ou de linha política socialista, todos nós temos países, toda a região, né, América do Sul, América Central e Caribe, com exceção de Cuba, todos nós temos regimes em que há propriedade privada dos meios de produção.
não é? Está consagrado nas nossas constituições. Inclusive, eu falei, exceto só Cuba. Não é? Então, em sendo assim, não nos enganemos, o capitalismo ele pode não ser integrador, mas ele é internacionalizante. E as empresas buscam os horizontes de expansão da sua rentabilidade, dos seus negócios, aonde e sempre que esses horizontes sejam abertos a elas. Na nossa região isso está acontecendo, e a frase que o professor Maringoni usou é uma que eu usei ao longo dos anos para conversar com nossos parceiros nos outros países, é que se os governos não estivermos preparados a oferecer uma visão que nos coordene, que nos junte, que use a força que os governos têm como representantes do interesse público para direcionar a integração de uma maneira que seja proveitosa a todos, que seja de ganhos pactuados pelos diversos atores da região, ela nem por isso deixará de acontecer. Ela vai acontecendo exatamente pelo jogo das forças, dos interesses individuais, dos projetos individuais empresariais das empresas, que têm os seus horizontes de expansão, que querem ganhar dinheiro e que vão buscar essa possibilidade de crescer e de expandir negócios onde eles as encontrarem, e a menos que sejam direcionados de uma maneira consoante, uma maneira que esteja com conformidade ao interesse público. Isso é algo fundamental, e eu só, então, fico um ponto que eu gostaria de deixar bastante claro, obviamente, em sendo eu aqui o responsável pela toda a parte de financiamento às operações das empresas brasileiras na região, juntamente com as nossas equipes no BNDES, eu gostaria de dizer que a grande presença de empresas brasileiras hoje em projetos de infraestrutura na região é uma presença que cai exatamente nos moldes do que o professor Maringoni vinha dizendo. É uma presença pactuada, é uma presença solicitada, de acordo com as prioridades que os governos têm para o seu desenvolvimento de infraestrutura. Todos nós sabemos que a nossa região padeceu, né, de um desinvestimento crônico em infraestrutura. Infraestrutura significa produtividade, significa capacidade de crescer utilizando os recursos. Quanto menos recursos você tem, mais importante é você ter produtividade. E esse é o grande condão da infraestrutura, que ela é a geradora da produtividade na região. E nós desinvestimos, né, cronicamente ao longo de pelo menos 30 anos na região, né, governos autoritários que, em algumas vezes, em algumas ocasiões, faziam até mesmo projetos de fachada, projetos simbólicos, mas que não cuidavam da infraestrutura, sobretudo a infraestrutura que atende, além da produção, atende à vida das suas populações, a infraestrutura de saneamento, a infraestrutura de transporte urbano, de mobilidade urbana. Então, essa é uma agenda que o governo Lula construiu. O presidente Lula nisso coincidiu muito com o presidente Chaves, que já, no seu discurso de posse, deu uma prioridade à integração como um dos seus 3 pontos de prioridade de governo, ao fato sem precedente para governos brasileiros, né, uma prioridade anunciada e enunciada, e, a partir disso, se buscou esta oitiva, ouvir dos governos da região, que eles trouxessem, dizer, estamos de portas abertas, o Brasil tem a capacidade financeira, o Brasil tem empresas capacitadas, mas só será feito aquilo que os governos privilegiarem, priorizarem, pleitearem e pactuarem de uma maneira absolutamente transparente, sem o jogo das pressões, sem que isto nasça da iniciativa e do plano individual de acumulação das empresas. Então, acho que foi uma agenda que ela só prosperou, e da maneira que prosperou, só cresceu como cresceu, porque ela foi na direção realmente de atender esse enorme déficit dos governos de todos os nossos países em termos de infraestrutura, e de conseguir que isso fosse feito em termos que eram favoráveis, em termos que eram vistos como algo positivo. E eu fico muito satisfeito que a gente hoje tenha uma percepção que continua
a partir de vários interesses privados no mundo, que olham para a nossa região e veem risco onde não tem, veem instabilidade onde não há, né? Veem dificuldade onde não existe, porque, na verdade, isso gera um impulso ainda maior para que nós busquemos os mecanismos internos da região para que nós possamos suprir as nossas próprias necessidades, nós possamos nos ajudar mutuamente, trabalhar juntos com os meios de que a região dispõe. Eu fui o chefe da delegação brasileira que negociou o Banco do Sul, em toda a sua extensão. Foram vários anos muito laboriosos e muito frutíferos. Estamos agora aguardando que o Congresso brasileiro, né, na sua soberania, dê o passo final para essa construção. Né? E, com isso, o que eu gostaria de fechar como um comentário é de dizer que esses mecanismos, se não forem buscados muito concretamente, se não forem construídos de maneira objetiva e que sirva aos interesses mútuos dos Estados, nós abrimos o caminho para um discurso que privilegia uma atitude tradicional, uma atitude conservadora, que não facilita, que não favorece o interesse de nenhum dos nossos países, apenas de setores fracionários dentro de cada país. Eu acho que hoje, após 10 anos de uma investida crescente na região, na direção da integração, tenho a convicção, como alguém que participa disso como parte do seu cotidiano, que nós estamos num rumo que não será mais a alternância de governos na nossa região que vai mudar esse rumo agora consolidado. Eu gostaria de pedir à plateia que possa, então, agora se dirigir aos palestrantes, formulando suas perguntas dentro aí do tempo que nós dispomos. Não está aqui direcionada... Não, mas vamos lá. Então, para ambos. A considerar a atual integração latino-americana, o Brasil atua como liderança, uma integração pró-mercado e guiada pelo capital, pergunta-se: a atuação do BNDES está contribuindo para mudar ou reforçar o atual modelo perverso de integração? Qual a perspectiva de mudança? Eu tenho a impressão que, sendo o único do BNDES aqui, eu me capacito a responder. Eu diria que eu volto a lembrar que, antes de mais nada, né, com exceção de Cuba, todos os nossos países, né, são países em que constitucionalmente, legalmente, politicamente, vigora o regime da livre iniciativa ou da propriedade privada, comumente conhecido nas rodas da malandragem como capitalismo, né? Então, em sabendo disso, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: nós temos a necessidade de promover, do ponto de vista de combinação dos interesses entre os países, uma esfera de entendimentos. Nós já dispomos das instituições para criar esses entendimentos, para gerar diretrizes comuns, mas nós temos a obrigação de concretizar uma agenda que seja uma agenda em prol do bem-estar dos povos da região. Obviamente, nós, quando eu falo, nós os governos, nós os servidores públicos, obviamente que os detentores da iniciativa privada, os empresários, não têm essa responsabilidade no sistema que nós todos adotamos, salvo Cuba. Não tem essa responsabilidade. Eles só o farão mediante um direcionamento, mediante incentivos, mediante constrangimentos, mediante direcionamento, né? Um sistema de incentivos e desincentivos que leve a que as ações convirjam, as ações das empresas sejam consistentes com o interesse comum das sociedades. Então, os representantes legítimos da sociedade, que são seus governos, né, constituídos democraticamente, têm que
usar da sua força, da sua representatividade, para gerar essas diretrizes. Infelizmente, o que nós vemos é que esta construção é uma construção demorada, é uma construção institucional difícil. Quem já acompanhou reuniões do Mercosul sabe do que eu estou falando, sabe como é trabalhoso encontrarem-se os consensos entre os representantes dos estados. Eu acho que o grande motivador para isso tem que ser uma conscientização cada vez maior das suas sociedades em cobrar dos seus governos que se produzam essas diretrizes. Nós precisamos ter planos de ação em todas as áreas, cooperação nas áreas sociais, na área ambiental, na área de bem-estar social, na área de geração de empregos, de geração de renda para as populações, de uma maneira que seja consistente com aquilo que cada um quer dentro do seu próprio país. Mas isso tem que ser cobrado. A verdade é que nós vemos que hoje em dia, ainda, na nossa região, em grande medida, a opinião pública ainda considera que a política externa e que as relações internacionais do seu país ainda é um tema distante da sua realidade ou distante do seu dia a dia, menos importante do que temas imediatos da economia doméstica, do seu mercado de trabalho, do seu poder de compra, do seu salário. Então, eu acho que existe uma necessidade das classes políticas, da intelectualidade, dos formadores de opinião pública, de trazerem este tema mais para perto da sociedade, de modo que a sociedade possa se fazer ouvir, né? Eu acho que nós fizemos um progresso muito grande nos últimos 10 anos nessa direção. Antes nós tínhamos desinvestimento, antes nós tínhamos proximidade das nossas empresas diretamente com as empresas multinacionais, com projetos ligados exclusivamente à visão global dessas empresas, como bem destacou o professor Maringoni, né? Hoje nós temos projetos de empresas sobre os quais os governos da região podem exercer um grau de influência e de direcionamento muito maior. A segunda pergunta é... Acabou com essa aqui, que está muito estourado. O Brasil tem cerca de 20 bilhões de contratos na Venezuela. Desses, quanto representam os financiamentos do BNDES? Eu não saberia dizer... de cabeça, não saberia dizer de cabeça. É uma pergunta bem específica. Isso aqui é uma pergunta de lei, né? Aquela assim, só precisamos dar uma olhadinha. Eu me comprometo aqui ao Fábio, desculpe que eu não estou lendo direito aqui, eu me comprometo ao Fábio, depois eu procuro, eu levanto essa informação e te passo, tá? Mas assim de cabeça não tem. Estudos internacionais que relacionam integração regional e combate à pobreza. Como os palestrantes acham que isso poderia ser feito na América Latina? Professor Fidel. Bom, eu acho que justamente um dos elementos onde mais avanços os processos de integração promovidos pela política externa venezuelana tem mostrado justamente em algumas das dimensões do combate à pobreza. Saúde e educação. Como eu mostrei aqui, ALBA tem se destacado por combater o analfabetismo. Eu não cheguei a dizer, mas eles afirmam que a ALBA é uma área ou um conjunto de países, um bloco que conseguiu derrotar o analfabetismo. Então, isso, sem dúvida, é um trunfo importante do ponto de vista da pobreza, da atenção à saúde também. Depois tem outras missões que se espelham no que acontece na esfera doméstica venezuelana, que também estão sendo direcionadas para a atenção desse objetivo. Então, se há alguma dimensão onde os países que fazem parte do esforço integracionista venezuelano, o promovido pelo governo venezuelano, se há alguma dimensão onde há experiências para olhar nesse aspecto, nas de combate à pobreza. Professor Maringoni, por favor. Rapidamente, eu acho que as políticas específicas de combate à pobreza, elas minoram, elas atacam pontualmente a questão. Mas você resolve o problema da pobreza com salário, renda e democratização da propriedade. Eu vou ler aqui uma citação do Celso Furtado, dizendo o que é desenvolvimento econômico, porque você só vai ter salário, renda e democratização da propriedade com crescimento e com desenvolvimento econômico. Essa é o grande combate à pobreza. E o Celso Furtado, numa entrevista
pouco antes de sua morte, ele falava o seguinte: o crescimento econômico, tal qual o conhecemos, vem se fundando na preservação dos privilégios das elites que satisfazem seu afã de modernização. Já o desenvolvimento se caracteriza pelo seu projeto social subjacente. Dispor de recursos para investir está longe de ser condição suficiente para preparar o melhor futuro para a massa da população. Mas quando o projeto social prioriza a efetiva melhoria das condições de vida da população, o crescimento se metamorfoseia em desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento é um processo de transformação social. Essa é a maneira. A integração só vai ter sentido se fizer parte de um processo de desenvolvimento social de cada país e dos países do continente. A integração é isso, é um grande projeto de desenvolvimento econômico, social para a nossa região. Muito obrigado, professor. E a última pergunta é que o processo de integração tem também a ver com liderança pessoal. Os senhores acham que a presidente Dilma e o presidente Maduro têm essa habilidade de liderança? Quando eu era estudante, era o papel do indivíduo na história. Acho que muita gente leu aqui do Plekhanov, que ele detalhava essa questão, e depois disso você tem muita literatura em cima disso. Claro que o indivíduo tem um papel fundante na história, mas eu acho também que foi o embaixador Samuel que de manhã falou, se eu fizer injustiça, me digo, que esses líderes, como Chaves, a exuberante liderança do presidente Chaves, do presidente Lula e tal, eles estão calçados em forças políticas democráticas das suas sociedades. Claro que perder uma liderança como Chaves é um prejuízo enorme para as forças sociais, mas eu acho que a gente consegue, a vida continua e tem que continuar, e eu acho que o presidente Maduro, o presidente Dilma, os sucessores, têm condição de levar isso adiante, porque a história caminha assim, caminha a humanidade, não depende só dos indivíduos, por maiores, mais geniais que eles sejam. Obrigado, professor. Professor Fidel. Bom, eu acho que tem também distintos tipos de liderança e distintas formas de exercer essa liderança com graus de efetividade diversos. Sem dúvida, Chaves era um líder que conseguia atirar os holofotes, que tinha grandes momentos declarativos e também aparentemente uma grande capacidade de visualizar projetos, como de alguma maneira o quadro que eu apresentei aqui mostra. Não que todos os projetos tenham sido ou tenham saído da cabeça dele, não sei, mas sem dúvida durante o período áureo, se podemos chamar assim, da política externa venezuelana em relação à integração latino-americana, depois de mais ou menos 2005, 6, 7, 8, nós tínhamos novos projetos saindo praticamente a cada semana. E ninguém duvidava, nem duvido eu, do compromisso e da autenticidade da vontade de Hugo Chávez em levar para frente esses projetos. Mas talvez hoje seja o momento de menos declarações e mais ações. E para isso também se precisa outro tipo de liderança, que provavelmente o estilo talvez um pouquinho mais recatado, menos mirabolante da Dilma ou do próprio Maduro, possa ajudar para sentar à mesa e refletir sobre o que tem, quais têm sido os avanços reais e como se pode evitar o risco de não olhar no futuro para experiências que, pelo menos no papel, como projeto, eram tão interessantes como a ALBA, como um simples episódio de cooperação muito intensa, mas unilateral da parte da Venezuela, que terminou não se constituindo uma dinâmica integrativa autêntica entre povos e economias. Muito obrigado, professores ambos. Obrigado a todos pela presença. Obrigado ao senhor Celso Furtado. E eu espero que todos tenham retirado daqui tantas informações, tantas ideias como eu retirei. Muito obrigado a todos. Boa tarde.